representantes das empresas. E, sem me delongar demais, eu já quero passar a primeira bola para a nossa primeira palestrante, professora e conselheira de diversas instituições e empresas, Adriana Soler, que vai começar, salvo engano, com uma menção muito especial a um dia que transcorreu ontem e não foi tão badalado quanto merecia. Mas a Adriana, especialista em ESG, e professora do tema, estudiosa da mineração, ela vai nos dizer um pouco uma visão da governança social. Amanhã teremos a governança ambiental, depois de amanhã a compliance e gestão de riscos, e por último as boas práticas de ESG. E começamos hoje com uma visão muito vasta, ampla e rica da Adriana. Por favor, Adriana, nos brinde aí com sua contribuição. Muito obrigada, Rolf, pelo acolhimento. Agradeço a Brasil Mineral pelo convite, E a coisa de estar aqui hoje, E você falou bem do dia de ontem, o Dia Internacional, onde se comemora pela ONU, os povos indígenas, o dia ali. Brasil, no Parque Internacional de Xingu, está, de uma certa forma, comemorando o Guarupi, uma das nossas festas bem tradicionais dos nossos indígenas, Então, eu gostaria de iniciar homenageando, esses indígenas, e que é um stakeholder muito caro para nós em mineração, Tem tudo a ver com o que nós vamos falar, aqui hoje, dentro desse tema extremamente importante, que é governança social, Então, já podemos começar, porque nós temos muita coisa para falar, e isso, obrigada, Lucas. Gente, então, nosso sexto aqui, o que é a palavra governança? O tema é governança social. O que significa governança? Governança é um sistema que é montado em qualquer organização instituição, que tem como princípio, garantir, monitorar, orientar, essas instituições, para garantir o retorno a quem está patrocinando essas instituições, essas empresas, garantindo uma harmonização de todos os stakeholders dessa instituição. E quando a gente fala a palavra governança, a gente tem que primeiro perceber qual é a instância de governança que nós estamos falando. Nós temos a governança global, nós temos a governança dos Estados-nação e a governança corporativa, das nossas instituições. E essas três instâncias, gente, elas se conversam, o que segura, cada uma delas tem a sua dinâmica, e elas se conversam, elas têm um ponto de interface muito grande nos valores. A palavra governança, em qualquer que seja a tipologia que a gente esteja falando e tudo, nós estamos falando, em primeiro lugar, em valores considerados irrecusáveis, pela sociedade atual. Nós estamos falando de compliance, conformidade legal. Não se fala em governança se não estiver falando em disclosure, transparência, prestação responsável de contas e senso de justiça. Governança, ela engloba tudo isso. Próxima. Falar em governança global, nós estamos falando dos objetivos dos milênios, Até 2015, nós tínhamos 8 objetivos, nós temos 17, e o tema da palestra, ela abarca 8 desses objetivos que o mundo inteiro está trabalhando agora, Próxima. Quando a gente entra na governança do global, então, essa governança que tem a ver com os objetivos do desenvolvimento sustentável. Quando a gente passa para o lado dos países, a gente tem que perceber algumas mudanças que a gente precisa entender de acordo com a Universidade de Oxford e a Universidade de Jerusalém. Os estudiosos em governança, isso é do Handbook of Governance, deles, eles entendem o seguinte, que até 2009, essas instâncias de governança, governo, sociedade civil, organização não governamental e mercados,
aí traduzido pelas empresas, elas tinham uma dinâmica, conversavam entre elas, mas a dinâmica era muito específica, né? Elas conversavam, mas elas tinham aí quase que uma independência na dinâmica de evolução dela. Próxima. O que aconteceu a partir de 2009? A gente começa a perceber no mundo, né, os governos muito mais, tendo uma interface muito maior com a sociedade civil, organização não governamentais, as nossas ONGs. E a gente começa a perceber muito isso, né, que até Brasil, até pouco tempo atrás, a gente começa a perceber que, às vezes, nós, da opinião pública, né, a sociedade civil, nós somos usados, às vezes, como balão de ensaio. Ah, alguém lança, nós vamos fazer isso, sai alguma coisa no Congresso e tudo, dependendo da articulação e da movimentação nas redes, principalmente nas mídias sociais, há um reposicionamento a tudo, né? E a gente tem que entender que a partir, pode voltar só um pouquinho antes, nós temos que entender que a partir de um certo ponto, né, o que acontece ali nessa interface, a sociedade em rede, ela está articulada. Né? Nós, a partir da virada do século, nós vemos um crescimento e um fortalecimento muito grande de uma sociedade em rede. As pessoas estão todas interconectadas, todo mundo está conversando, né? Então, e essa governança centrada na sociedade civil tem feito toda a diferença hoje em dia. Né? Próximo. Setor aqui, tá? É a questão desse binômio legalidade e legitimidade. Não basta nós sermos legais, não basta a mineração ser legal e fazer tudo de acordo com as leis, dos códigos internacionais de mineração, de tudo isso. Ela precisa ser legítima, né? Essa questão da legitimidade no nosso setor é uma das coisas que a gente precisa trabalhar muito. As pessoas, as sociedades nas quais a gente faz parte, elas, além da inclusão que precisa ser feita, elas precisam entender o porquê que a gente faz as coisas. Porque vamos combinar, né, gente? Na boa, né? Nós somos extrativistas, nós tiramos o minério, nós tiramos coisa, e nós não voltamos com eles na empresa, da forma que vem. Isso aí é uma coisa difícil de explicar, mas tem a razão de ser, porque o mundo inteiro não vive sem a questão da mineração, né? Então, essa questão da legalidade com legitimidade é algo que nós precisamos trabalhar e tem tudo a ver na governança do Estado, quando a gente fala isso também, ok? Próxima, por favor. O que a pandemia fez? Pode clicar. O que a pandemia fez? Aquelas 3 instâncias de governança que a gente tinha, né, que tinha uma dinâmica própria, a pandemia, né, a Covid-19, ela simplesmente, ela misturou tudo no liquidificador, bagunçou tudo, e hoje a gente tem uma transversalidade entre essas instâncias de governança. A transversalidade significa, gente, que a dificuldade que eu tenho para entender que eu tenho que ficar intocada dentro de casa, que eu tenho que usar minha máscara, que eu tenho que ter um isolamento social, a dificuldade que eu tenho é a mesma do meu vizinho, é a mesma da minha cidade, é a mesma do meu estado, do país e tudo. E, de repente, essa transversalidade, a gente começa a perceber dentro das dificuldades pessoais, a gente começa a entender o que está acontecendo no mundo. Isso, a pandemia trouxe isso como impacto, né? Uma outra coisa que a pandemia trouxe muito rapidamente, nós percebemos isso, né? Foi a questão da resiliência. A cada expediente, nós éramos convidados a aumentar o nosso grau de resiliência. Você recebia uma notícia de manhã, quando você levava aquele susto e tudo, chegava na hora do almoço, você estava assim, ai meu Deus, estou começando a entender o que aconteceu, vinha uma outra notícia que levava a gente a um outro susto, a um outro caldo, e isso foi durante praticamente o ano inteiro todo, passado, e ainda a gente continua, né? E a gente tem sido convidado a aumentar o nosso grau de resiliência. Ao mesmo tempo que a gente começa a perceber que esse vírus é democrático pra caramba, ele não escolhe a quem pegar, e às vezes quem ele ataca não tem chance nenhuma, e a gente começa a perceber a importância de nós mantermos a nossa integridade física, mental, emocional, tudo para garantir, para sobreviver a essa pandemia que a gente nem sabe
aonde e quando ela vai acabar. E a pandemia trouxe uma coisa muito específica que tem tudo a ver com hoje aqui, com o que nós vamos falar, que é a governança social, né? Ela trouxe um sentimento, né, de sincronicidade. Somos todos um, tá? Próximo. E esse sentimento de sincronicidade, gente, né, a gente tem que entender como é que a gente tratava. Essa pandemia, ela tem uma coisa de apocalíptica, de fatalista, né? Porque nós tivemos, em 1720, a praga de Marcelo, 1820, a cólera, 1920, a gripe espanhola, e 2020, coronavírus, né? Tem isso aí. E como é que a sociedade, ela lidava, e ela lidou com essas anteriores, essas pandemias anteriores, gente? A gente simplesmente isolava os infectados, né, e protegia os sadios de um lado. Isso foi as nossas escolhas nas outras. O que aconteceu nessa e que foi uma coisa não planejada e que foi talvez a maior surpresa nossa enquanto sociedade humana, né? Nós resolvemos acolher o infectado, priorizar a turma mais vulnerável disso. Nós colocamos para dentro, nós nos isolamos. Então, isso foi um ponto de vista que a gente começa a perceber uma mudança em termos do nosso ponto enquanto sociedade, principalmente a civil planetária, das escolhas que nós fizemos, né? O comportamento começou a mudar. Hoje você usa uma máscara sabendo que você está se protegendo, mas você está protegendo o outro também. Essa visão do outro ficou muito mais forte com isso. E um novo conceito de humanidade começa a ficar muito forte daqui para frente. Valores como proteção, solidariedade, a importância da vida, a importância... Isso tem trazido para nós um conceito de humanidade muito importante e tudo tem a ver com a nossa mineração. Porque do conceito que a gente fala, né, daquela polaridade que a gente estava vivenciando até pouco tempo, de ninguém solta a mão de ninguém, que agora é que ninguém fique para trás. Vai, se for todo mundo, vale para todo mundo. Isso é uma mudança que eu percebo e, no meu ponto de vista, eu valorizo muito, e é o que a gente vai ser o nosso pano de fundo para falar sobre a governança social que foi pedido. Próximo, por favor. Então, gente, a gente tem que imaginar, e falar em mineração, nós temos que imaginar que a nossa cadeia existe e ela, digamos assim, ela tem ciclos de vida diferentes. Se nós pensarmos nos nossos mineradores pequenininhos, né, nossas empresas, né, o que é uma mineração pequenininha? É uma empresinha familiar que não tem a mínima noção do que é uma estrutura de governança, do que é um acordo de acionista, do que. E dependendo, se ela não for tratada, estruturada bem, na sua essência, ela simplesmente vai morrer como empresa familiar. Vamos lá, gente, dados brasileiros. De 100 empreendimentos familiares que nascem no país, 75 morrem quando os herdeiros tomam conta. E 3% apenas chegam na terceira geração. As nossas minerações, os nossos agregados, as nossas empresas, os pequenininhos, elas estão nessa fase. O conselho tem que direcionar, nós temos que falar em governança, mas estruturar o mínimo, né, de governança, o próximo mínimo de governança que precisa ter, de acordo com os ciclos de vida da empresa, né? E nós temos metodologias para a gente analisar a diagnose, né, de governança, como é que está, qual é o ciclo de vida. Próximo, por favor. O máximo de compliance que essas empresas precisam ver, porque depois de 2013, gente, qualquer gestor, qualquer dono de empresa pode estar com seus bens bloqueados e a responder processo civil criminal se ele pisar no tomate em função de qualquer uma dessas áreas que estão aí. São, no mínimo, 9 campos de compliance. E agora, nós estamos vivenciando a chegada do LGPD, que é compliance, que está aí e que também vai ter um impacto muito grande nas nossas empresas. Porque as grandes, gente, é compliance internacional, elas estão preparadas. O problema é a nossa cadeia de pequenas e médias empresas que não estão preparadas e que nem sequer, às vezes, têm a noção do risco que corre em relação a isso. Próximo. E falando em risco, né? Como é que a gente tem? É tanto desafio que a gente tem que fazer, que a gente tem que incorporar no nosso dia a dia, né, essas pequenas, a tal da matriz de risco, né? Aquilo que tem alta probabilidade para acontecer com alto impacto dentro da empresa.
né? Então, isso vai priorizar e tangibilizar aquilo que nós temos que fazer de maior rango. Isso é a primeira, e as pequenininhas e médias se encontram nesse ponto. Próximo. Acontece que quando a gente fala em compliance, ele responde, a nossa lei brasileira diz o seguinte, a empresa é responsável por qualquer pisada no tomate que qualquer empresa que ligada a ela faça. Então, você tem uma mineração, está retirando ali a sua areinha, a sua brita, aquela coisa toda. Contratou um caminhão para levar aquilo ali, se acontecer um desastre para aquele caminhão, você é responsável com ela. Né? O compliance já obriga as empresas a olhar para os principais stakeholders que ela tem ali, que estão ligados mais a ela. E o que significa isso, gente? Próxima. Quando a gente sai do primeiro degrau, que era o GCR, tá? Essa daí, né? Quando a gente começa a pensar naqueles stakeholders mais importantes, a gente começa a entrar no campo da governança social. Governança social, onde a gente começa a perceber outros stakeholders, a gente sai de olhar para o umbigo dentro da empresa e você começa a mirar o entorno das empresas. E o campo é isso. O que é uma governança social? Próxima. É aquilo que se refere a um determinado ente federativo, a uma determinada localidade. Governança social, gente, diz respeito a território, tá? E é encrenca todo, porque quando você sai da empresa, você começa a olhar seu território, e quem faz parte do seu território, nós vamos ter que lidar com uma coisa que nós somos muito ruins de fazer isso, o setor é ruim de fazer, que é harmonizar o máximo de conflitos que tem ali, porque você tem vários agentes econômicos ali dentro do território, interessados no resultado da empresa e interessados também na gestão dessa empresa. Próxima. Quando a gente fala em governança social, nós estamos falando a empresa se vê parte de um território e essa empresa e esse território precisa ser tão desenvolvido quanto ela. E falar em território, nós estamos falando em cultura do território, sociedade daquele território, a questão ali do meio ambiente, entendeu? Nós estamos falando de tudo. É o território na sua integralidade. Vamos colocar um pouquinho aqui, falando dos nossos indígenas, né? Nós temos mais ou menos 200 ou mais centenas de etnias, cada um com uma linguagem própria, cultura própria. Quer dizer, a empresa que for lidar com alguma delas no seu curso, você tem que respeitar aquela cultura, aquele momento, o ciclo de vida que aquela etnia está vivenciando, e o que é importante para ela. E o que não vai servir, por exemplo, uma outra que tem uma outra situação completamente diferente. Aqui não é Ctrl-C, Ctrl-V. Aqui tem aquilo que você precisa fazer, mas ele precisa ser adaptado às características do território que a gente está chamando. Tá? Próxima. E a gente, por exemplo, se a gente pegar os 17 objetivos do milênio, a gente vai observar que 8 desses objetivos do milênio, eles fazem parte da governança social, diz respeito ao território. Próximo. Isso aqui é o triple bottom line da sustentabilidade, quando nós conhecemos. A empresa, ela tem que garantir a imagem e reputação dela, tem que equilibrar a dimensão econômica financeira, a dimensão ambiental, Isso era o que a gente fazia naquela era, o nosso entendimento. Era a época, quando isso foi lançado, a gente achava que adotar uma praça era suficiente, fazer um museuzinho era suficiente, né? Era coisas nesse jeito. Agora não. Agora isso é muito pouco. Isso ali foi o começo. Fazia sentido naquela época, mas hoje a sociedade exige muito mais. Entre dimensão econômica financeira, dimensão ambiental e social, hoje as palavras-chave são garantir a rentabilidade da empresa, sim, porque sem a última linha, gente, a rentabilidade máxima, você não tem nada, a empresa não tem nada para fazer, para harmonizar nada com ninguém, ela precisa ter. A questão da inclusividade vem muito forte, a questão da sustentabilidade permanece dentro do nosso escopo, né? Nós tivemos uma evolução brutal nesse entendimento do triple bottom line da sustentabilidade. Próxima. E falar nisso, gente, a gente está falando do quê? O que realmente mudou? Os investidores institucionais, a turma que tem um dinheiro
para aplicar naquilo ali, naquele dinheiro, dando o foco que eles escolheram. E os investidores institucionais agora vêm com a bandeira ESG, vêm com a bandeira diversidade, inclusão e a questão ali da equidade. E nós precisamos de ter projetos estruturados dentro dos nossos territórios que lidem com educação e informação, que aí trabalhe na reconstrução da matriz sociocultural daquele território, envolve todas as partes interessadas, comunica bem. E o que a gente falou nos outros, no campo anterior? Faltou fiscalização e controle, gente. Não existe governança sem fiscalização e controle. As empresas precisam ter, próximo, projetos estruturados, tá? E que eles sejam permanentes e transformadores, mas que precisam ser monitorados, fiscalizados o tempo inteiro. Porque mexer com governança, gente, é mexer com conflitos o tempo inteiro, dos agentes que estão ali, ou de falhas contratuais. É conflito. Mexer com governança não é melzinho na chupeta, é confusão o tempo inteiro. Próximo. E a nossa capacidade que a gente tem que entrar. Porque o que nós fazíamos até então? Nós promovíamos oportunidades, ok. As empresas bancaram, tem problema, faz uma ONG aqui, patrocina outra coisa ali e tal. A questão é, quem assegurava a participação daquele foco? E, principalmente, que a gente não passava nem pela nossa cabeça, era estabelecer uma rede de segurança daquelas oportunidades que foram criadas, além de assegurar a participação, essa rede de segurança para que as coisas continuassem, né, independente da empresa estar bancando aquilo ali. É criar todo esse processo. Próxima. E aí é questão de harmonização do processo. E aí vem a agenda ESG, e eu já estou terminando, né? O que é a agência ESG? Próxima. Você sai do campo do território do território para ir para o planeta. E Harvard lançou agora em março o seguinte: todo mundo, todas as empresas, isso é dever de casa mínimo para esse ano, a questão do ESG, o foco em mudança climática, e o S mais forte em governança é o S social. Diversidade, equidade e inclusão é o pano de fundo, né? E nós aí, a questão das empresas nesse gerenciamento do capital humano. Próxima. Então, do território sai para o planeta. Próximo. E o que é, gente, né? Quando a gente sai aqui do território para o planeta, nós não estamos falando no I de environment, significando ambiente. Nós estamos falando I do environment como ecossistema. Ecossistema planetário. É falar em biodiversidade, em mudança climática, em poluição. O que é a parte anterior, né? Hoje, a gente está falando que é dever de casa, a diversidade. O ISD fala em biodiversidade. É muito mais. Só que a partir de 2008, além das empresas estarem nesse foco, né? Que isso aí é uma carteira que já existe, um conceito que já existe desde 2000, praticamente há 20 anos, a partir de 2018, as empresas precisavam mostrar, por exemplo, que elas têm que ter os processos limpos e têm que ter os produtos delas serem considerados limpos. Deixou apenas de ser só foco, objetivo estratégico, para cair na prática. E é isso que hoje os grandes players estão tentando mudar os seus processos. Nippon Steel está mudando o processo, a ArcelorMittal, Mitsui, mudando os seus processos inteiros, né, para que possam acompanhar essa nova onda. Próxima. Então, ó, a palavra ecossistema não é minha, a palavra ecossistema é OCDE. Os investimentos em ESG há mais de 10 anos já chegam a uma monta de 17,5 trilhões de dólares. E produtos ESG já estão sendo, de uma certa forma, medidos e já estão excedendo a 1 trilhão de dólares. Isso não é pouco. E o que chama muito a atenção, que é o recado que a gente vem aqui para deixar bem claro, essa nova onda que está chegando, gente. Os investimentos em ESG chamaram a atenção dos bancos centrais. Ou seja, os bancos centrais do mundo inteiro, juntos em operações articuladas, buscando financiamentos específicos para essa onda.
Ou seja, isso passou a ser agora objetivo e de interesse dos próprios estados, dos próprios países, porque todos estão com uma dívida pública altíssima, e se isso acontecer, eles podem fazer, de uma certa forma, ter acesso a esses financiamentos muito mais baratos, em condições muito mais interessantes para eles. E são esses investidores, e não é só o Banco Central, mas os investidores institucionais vindo com essa onda muito forte. Então, próxima. Então, pessoal, governança social, onde que nós estamos falando aqui agora, encarar o seu território na essência dele, na complexidade dele, né? E a questão de nós encararmos o processo das nossas empresas em relação a ela. Mas você não chega no território se você não tiver bem a sua empresa bem estruturada. E pode esquecer ISD se você não passar por essas instâncias. É o ciclo de maturidade. Primeiro o GCF, depois a ESG território, e depois eu vou ter condição de fazer. As grandes mineradoras já estão aqui. Agora, as nossas médias e pequenas têm um dever de casa muito grande que precisa ser feito. Espero ter sido prática. Quanto tempo eu tenho? Ou acho que já parou, né? Queria agradecer a atenção de vocês todos. Ali, me coloco à disposição de vocês. Mas o recado que eu queria passar era bem esse. Espero ter sido claro nessa rapidez que me puseram de 35 minutos apenas. Vamos lá, Rolf. Obrigado, Adriana. Realmente, com certeza você conseguiu repassar muita coisa útil para nós. Concordamos que, para uma professora do tema, em níveis de pós-graduação e doutorado, 35 minutos é muito pouco. Mas os seus contatos foram disponibilizados, essa apresentação vai ficar gravada, vai estar disponível. E nossos ouvintes e leitores da Brasil Mineral, com certeza, vão poder ainda te apresentar muitas perguntas, questionamentos que vão ser direcionados, tá? Eu quero aproveitar 5 minutinhos que nós temos, só para talvez te perguntar como efetivamente, dentro desse universo de mais de 7 mil mineradoras que nós temos no Brasil, e menos de uma centena são de médias para grandes, como essas pequenas podem, na prática, se adequar a isso? Eu sei que isso é outra aula, mas me dê em 2 minutos uma resposta para isso. Primeiro, elas têm que estruturar o que elas querem da vida. Isso significa estruturar a própria família. Tem briga de papai com o filho. O menino tem que estruturar, ele tem que estruturar o negócio. Porque se o negócio não estiver estruturado, a governança vem estruturar o negócio. Se eles não estiverem estruturados, eles não vão aumentar uma abordagem de um private, de algum investidor, porque eles não estão preparados. Então, é arrumar casa em primeiro lugar. E nós que estamos trabalhando nessa preparação do setor, nós temos que partir do princípio que os pequenos e os médios eles precisam ter um foco específico em capacitação mesmo, como empresas que são, estruturar aquilo ali, entender o que é um compliance, o que é, porque senão eles vão perder isso a preço de banana a pouco tempo. Então, primeiro é uma casa, depois a gente vai, medindo que eles vão evoluindo, a gente vai incorporando outras coisas. Mas se você não arrumar casa, não vai ter. Quantos mineradores você conhece que foram perdidos ou vendidos a preço de banana porque o pai não conseguia conversar com o filho? Isso é governança familiar. E a gente precisa entender que o nosso público é pequenininho. É empresas que estão nessa fase, 30, 40 anos, que o dono acha que não vai morrer nunca e não vai passar o bastão, então é governança normal, né? Antes da gente pensar em alguma coisa. Eu acho que passa por aí. Me fez lembrar de uma analogia que eu uso muito. Esses empreendedores, eles com certeza, ao ouvirem falar de ESG, eles veem um baita elefante na frente deles. Sim. E pensam como que eu posso comer esse elefante, né? E tentar comer ele inteiro nunca vai ser possível, tem que ser aos bifes, né? Então... Eu acho que o momento que nós temos aqui, se você me permite, né, Rolf, aqui nas perguntas, é o seguinte: essa mineração, e dentro
e dentro do nosso escopo, né, de governança social, essa questão desses novos investidores vindo, as empresas incorporando esses projetos, né, que estão sendo estruturados ali, né, e a importância, né, da gente entender a importância de capacitação e de educação do nosso público. Porque a sociedade, né, onde a gente está incorporada, não estão preparada. Então, não está tão preparada como as empresas. Então, essa questão de educar e formar ali a sociedade do seu território, ela é condição sine qua non para que as coisas possam mudar. Isso dá um trabalho danado. Isso é pegar os outros, pela mãozinha, educar, formar, verificar. E as pessoas querem as coisas prontas, e não é assim que acontece. Você não forma um indígena como um técnico geólogo da noite para o dia, poxa. Mas se ele não puder, um dos pleitos da mineração é fazer parte integral das atividades, ok, o pleito está legal. Mas sem a competência, como é que vai ser? Tem que formar. Qual universidade está formando, né? Está preocupado em incluir. O discurso é lindo, incluir. Inclui. Quem vai formar? Quem vai preparar para entrar numa faculdade? E é isso que a gente tem que ver. Tem que encarar as coisas com a seriedade e com a responsabilidade social que nós temos hoje. Né? Porque o país, ele traduz muito essa desigualdade de oportunidades aí, né? E a gente vai trabalhando essas coisas, né? Mas o assunto, ele é muito rico ali, para a gente poder imaginar. E como é que eu vou te falar? Dá um trabalho do cão. E a maior parte das pessoas que a gente trabalha, eles querem acha que é Ctrl-C, Ctrl-V, não é isso, não é colocar o dinheiro, é formar, é conversar, é escutar, é buscar é harmonizar conflitos, né? Porque conflitos, né, Rô? Pela faixa etária que nós temos, a gente não termina nunca. Quando a gente é muito bom de serviço, a gente tenta harmonizar. É o estado de árabes e judeus, é bíblico, o negócio é bíblico, não para nunca. O potencial é muito forte. E mineração, o potencial de conflito nela é muito grande. Ou a gente faz as coisas de forma diferente, ou as coisas vão continuar do jeito que estão. Mas você alertou durante sua fala para uma questão extremamente importante, que talvez seja o início desse processo todo, que é a questão de conhecer seu território. Já é difícil generalizar a mineração, porque tem 1000 tipos de mineração diferentes, em 1000 ambientes e territórios diferentes. Você pega agregado de construção, que é nos grandes centros, em populações realmente dos grandes centros que se produz areia, brita e tudo mais, e você pega os pequenos projetos de pesquisa e prospecção no meio do nada, onde nem o Estado chega. Então, o caminho seria esse mesmo, de, em primeiro lugar, arrumar sua casa e, ao mesmo tempo, conhecer o território onde você está. Não tem jeito, não tem. Você não chega no ISD no planeta, em mudança climática, se você não tiver o básico resolvido. Eu acho que é por aí. É por aí mesmo. Bom, Adriana, eu te agradeço muito. Nós realmente fomos quase religiosos no tempo de 35 minutos, ainda sobrou um tempinho para algumas perguntas. Sim, eu te agradeço. Eu te agradeço a atenção de todos, obrigada, estou à disposição de todo mundo.